Pessoal, vamos falar agora sobre aplicações do efeito Joule, que é o seguinte: na semana passada a gente já comentou sobre esse efeito, que é sempre quando a gente está falando sobre um equipamento que possui uma resistência elétrica, ou seja, um equipamento que é o resistor elétrico em seu interior. E qual é o objetivo desse efeito Joule? O que significa isso? É sempre quando esse equipamento consegue transformar a energia elétrica em energia térmica. Então, um equipamento bastante utilizado é o chuveiro elétrico, né? Ele funciona a partir do efeito Joule. A partir de um resistor, ele consegue aquecer a água. Então, a partir de uma energia elétrica, meio que se transforma em uma energia térmica, tá? Então, vamos para a definição do efeito Joule. O efeito Joule, embora seja um inconveniente nas máquinas térmicas e nas linhas de transmissão, por representar perda de energia elétrica, tem grande utilidade em aquecedores elétricos em geral. O ferro de passar, o chuveiro elétrico, fusíveis e lâmpadas incandescentes. Então, todos esses são exemplos de equipamentos que há essa transformação de energia. Energia elétrica se transforma em energia térmica, ok? Então, vamos agora meio que conhecer alguns equipamentos, tá? Alguns dispositivos elétricos. O primeiro é o reostato, tá? Reostatos, que são resistores cuja resistência elétrica pode ser variada, ok? Então, aí no caso da imagem, eu estou mostrando para vocês como que é esse resistor, ok? E na imagem ao lado tá como que seria em um circuito elétrico, como que um reostato é apresentado em um circuito elétrico, tá bom? Então, aonde a gente pode fazer essa aplicação de um reostato? Sabe aquele dispositivo que a gente consegue reduzir a luminosidade, certo? A gente vai girando e ali a gente tá meio que variando a intensidade da corrente elétrica. Pois é, aquilo dali pode ser considerado um reostato. Isso porque a gente está variando a resistência elétrica e automaticamente a gente acaba variando a corrente elétrica que está passando por ele, tá? O próximo é o fusível, que é um dispositivo cuja finalidade é assegurar proteção aos circuitos elétricos, sendo constituídos essencialmente de condutores de baixo ponto de fusão, como chumbo e estanho, que ao serem atravessados por uma corrente elétrica de intensidade maior do que um determinado valor se fundem, ou seja, acaba se queimando, tá? E pelo fato deles serem constituídos por esses materiais de ponto de fusão baixo, isso facilita, porque quando recebe uma corrente elétrica muito alta, acaba queimando. Então, é meio que uma segurança, tá bom? E os fusíveis, eles podem ser colocados em série com os aparelhos de um circuito elétrico. Abaixo nós temos alguns tipos. Então, a primeira imagem é o fusível de rosca, a segunda imagem é o fusível de cartucho e a terceira imagem é uma representação do fusível em um circuito elétrico, ok? Então agora eu vou fazer uma perguntinha para vocês, meio para vocês pensarem a respeito e a partir da explicação vocês vão meio que entender o porquê da pergunta. Você sabe por quê? É comum ouvir-se falar em noticiários que esse ou aquele incêndio foi provocado por um curto-circuito, considerando que o curto-circuito não causa danos ao aparelho em que ocorre, porque ele pode ser acusado ou causador de incêndios. E aí, pessoal, o que acontece? Então, vamos lá, eu vou explicar para vocês primeiro o que é um curto-circuito. Provoca-se um curto-circuito entre dois pontos de um circuito quando estes pontos são ligados por um condutor de resistência elétrica desprezível. Então, o que está sendo representado a partir dessa imagem abaixo? Aí nós temos o ponto A, que está sendo atravessado por uma corrente elétrica, e ali entre o ponto A e o ponto B nós temos dois fios. O primeiro nós temos uma resistência elétrica, tá? Nós possui um resistor, e abaixo nós temos um fio que não possui um resistor, ou seja, a resistência elétrica desse fio é zero. Depois chega até o ponto B. O que está acontecendo? Sempre quando a gente tem um fio em que a resistência é zero, isso significa que a corrente elétrica vai preferir passar por esse fio, tá bom?
Então, o curto-circuito é isso que acontece. O fio, ele recebe uma corrente elétrica muito grande e ele acaba meio que provocando um curto-circuito, ou seja, acaba queimando, tá bom? Então, curto-circuito é isso. Sempre que houver um fio que não possui resistência, a corrente elétrica vai preferir passar por aquele fio que não tem resistência, tá? Então, ele vai acabar ficando sobrecarregado, ok? Agora vamos para a próxima pergunta, mais um questionamento para vocês. Modernamente, os circuitos elétricos de residências, edifícios e indústrias, em vez de fusíveis, utilizam-se dispositivos que têm base no efeito magnético da corrente elétrica e são denominados disjuntores. Afinal de contas, o que são disjuntores e, principalmente, qual é a diferença entre o fusível e o disjuntor, tá? Então, vamos lá. Disjuntor é uma palavra, no caso é uma chave magnética que se desliga automaticamente quando a intensidade da corrente elétrica ultrapassa o valor limite do dispositivo. A sua função é proteger o circuito elétrico no qual ele está inserido. Então, eu vou dar um exemplo para vocês em que a gente utiliza um disjuntor, tá? E depois eu vou comparar com o fusível, ok? Nas residências, geralmente, nós temos um disjuntor. Isso porque quando varia a intensidade da corrente elétrica, quando fica muito alta, geralmente o disjuntor desarma e fica, né, sem energia elétrica na residência. Então, o disjuntor é isso. Quando a intensidade da corrente elétrica ultrapassa o valor limite do dispositivo, ele desarma. Então, protege, né, a residência. Isso faz com que determinados equipamentos não queimem, ok? Então, o disjuntor, a função do disjuntor é isso. Só que qual é a diferença do fusível? O fusível, ele não desarma. Vamos lembrar que o fusível, ele é constituído de materiais, né, de um material condutor de baixo ponto de fusão. Então, quando uma corrente elétrica de intensidade maior atinge aquele fusível, ele acaba queimando. Então, é automaticamente, tá bom? Bem automático. Então, a corrente elétrica chega no fusível e ele queima. O fusível queima. Já no disjuntor, não. A corrente elétrica chega no disjuntor e ele desarma, tá bom? Então, essa é a diferença entre fusível e disjuntor.